Eu mesma não fiz.
Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar com o sistema respiratório. Eu estive conversando com o Bartô e aí ficaria faltando na próxima aula e a prova final, tá? Porque ele me contou que vocês estão atrasados, não sei, estão vendo outra matéria na quinta, né? Então, o conteúdo, infelizmente, todo o conteúdo que é cercado eu não consigo dar em 2 aulas. Então, o que a gente chegou foi a falar que a gente faria essa aula de hoje, a próxima aula e depois a prova. Então, falando sobre asma, a asma é uma doença pulmonar, né? Ela é considerada uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Cujos sintomas são um chiado e dificuldade para respirar. A asma é uma doença que ela se caracteriza pela inflamação das vias aéreas respiratórias, principalmente as vias aéreas baixas, né? As quais existe um estreitamento da árvore bronquial, né? Dificultando a passagem de ar. Essa dificuldade leva a sinais e sintomas que são característicos, como falta de ar, sensação de que o ar não está chegando até os pulmões, e aí o paciente precisa utilizar a musculatura antecessória, né, do tórax para conseguir respirar melhor. A tosse ela é mais concomitante, principalmente no horário da noite, que o paciente refere mais excesso de tosse, é uma tosse seca, e que no final da tosse se escuta um pequeno chiado, né, a obstrução da árvore bronquial, né, principalmente dos brônquios, e em alguns casos dos bronquiolos, mas principalmente dos brônquios. Esse chiado, né, ele produz um ruído característico no momento que o paciente ele tosse, no momento que o paciente fica com um esforço para conseguir respirar. E ela como se desenvolve? Então, como é uma doença que acomete a árvore bronquial, ela se desenvolve sobre várias características, né? E que uma vez que o paciente entra em contato com esse agente causador da doença, vai entrar em crise, certo? Uma vez que o paciente tem uma crise asmática ou é diagnosticado como asmático, ele vai ser asmático a vida toda. O que o paciente ele precisa é cuidar, né? Aqueles gatilhos, aqueles estímulos que levam a que ele entre na crise. Mesmo que ele tenha todo o cuidado, o paciente, né, por baixa sossanilidade, às vezes por baixa umidade, por baixo sistema imunológico, ele entra em crise, por muitos cuidados que ele tenha, né? Mas muitos pacientes já eles sabem aquilo que causa a crise, então eles tratam o possível de não ter contato com aquele tipo de alergênio, para que eles não entrem no que só eles sabem o que eles desenvolvem quando tem uma crise asmática. Então, dentro dos gatilhos mais comuns, a gente tem alterações climáticas, né? Principalmente quando existe uma mudança de climas bruscamente, ou quando chega em certas épocas sazonais, né? O inverno, o verão, né? Existe muito acometimento, principalmente durante o inverno, né? Que o frio está maior, o ar está um pouco mais seco, então isso faz com que o paciente ele não consiga respirar bem. Contato com poeira, né? A poeira, infelizmente, né? Por ter muitos alergênios, o ar fica seco, principalmente nessa época, quando chega o verão, então existe muita poeira e o paciente ele só congestiona as vias aéreas superiores e, consequentemente, esse ar, né, impossibilita um ar mais puro, levando a uma constrição dos brônquios. O mofo, o pólen,
né? O mofo, principalmente nas casas que são um pouco abafadas, então a gente orienta o paciente ou o familiar para que o paciente não tenha contato com esse mofo, porque é um fungus, né? Então esse fungus se adere à parede da musculatura respiratória e causa a crise asmática. O pólen, muitos têm alergia ao pólen, né? De algumas flores, principalmente de algumas plantas. Então isso tem esse contato rápido e faz com que o paciente desencadeie a crise asmática. Cheiros fortes, pelos de alguns animais, principalmente animais domésticos. Então, uma vez que você entra em contato com uma crise. A gente precisa saber qual é o agente causador daquela doença. Gripes e resfriados, eles podem levar sim a uma crise asmática, porque entre mais mucos eu produzo, consequentemente eu vou obstruir a luz do vaso dos brônquios. E essa obstrução vai produzir um chiado na vasoconstrição e o paciente vai ter dificuldade para respirar. A fumaça, né, seja ela pelo cigarro, seja a fumaça do fogão a lenha, é um fator bem predisponente, principalmente em crianças e adolescentes. Em pacientes mais idosos, uma crise asmática desencadeia o DPOC propriamente dito, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, levando a dificuldade respiratória e muitas vezes ao paciente a ter que utilizar quantidades de oxigênio por vida. Ingestão de alguns alimentos. Existem, de fato, alguns alimentos que o paciente desencadeia um quadro alérgico e isso leva a uma crise, né? Principalmente pimentas, né? Alguns condimentos. O paciente não pode ter contato, alguns alimentos de origem frutos do mar, tipo frutos do camarão, né, lulas, ostras, peixes. Isso faz com que o paciente entre em contato com aquele componente e desenvolva uma crise asmática, que se inicia com um quadro alérgico e infelizmente desenvolve a crise asmática. E alguns medicamentos, existem alguns componentes dos medicamentos, né, que são utilizados para que o medicamento tenha uma efetividade. Então, esses pacientes, alguns componentes excipientes que têm os medicamentos, eles produzem crise asmática. Primeiro um quadro alérgico e depois uma crise asmática. E o que fazer na crise? Principalmente, não entrar em contato com o alergeno, né? Porque entre mais contato eu tenho, mais crise eu vou desenvolver. Né? Oferecer os medicamentos que sejam prescritos para o paciente o mais rápido possível. Lembrando que uma crise asmática pode produzir o que a gente conhece como broncoespasmo. O broncoespasmo é uma dificuldade respiratória que pode levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Certo? Então, a gente não pode deixar que o paciente chegue até o broncoespasmo. E como a gente detecta que o paciente está em broncoespasmo? Quando já ele não está utilizando a musculatura acessória e ele não está conseguindo respirar. Né? A epiglote ela começa a fechar. E o paciente aí começa a desenvolver a crise asmática. Que mais? Oferecer a medicação, colocar a pessoa sentada, inclinada para frente durante alguns minutos para que ela consiga respirar um pouco. Chamar uma ambulância e levá-lo para o hospital, né, até que os sintomas passem. Então, entre mais rápido você leva o paciente para tratamento, seja na rede pública, privada, seja na rede hospitalar, na UPA, é melhor, porque o paciente com broncoespasmo, o paciente com crise asmática, ele pode evoluir para uma parada rapidamente. Durante o ataque de asma, né, deve-se ingerir rapidamente, porque ela pode ser fatal, claro, né? Broncoespasmo, né? O paciente utiliza a musculatura acessória e quando ele utiliza a musculatura acessória e não respira, isso faz com que o paciente entre em parada rapidamente. Então aqui a gente tem, né, uma representatividade do que é um brônquio normal, na via aérea normal, até chegar aos bronquiolos, né? E o que é um brônquio retardado. E
do que um brônquio que está constrangido, né? Um brônquio que está obstruído. Lembrando que os brônquios, né? Acredito que vocês viram mencionar na anatomia, os brônquios eles têm uma musculatura lisa, certo? Então a facilidade para eles se contrair é maior. Consequentemente, os brônquios, a musculatura lisa dos brônquios, eles têm umas túnicas, umas camadas menores. É por isso que o paciente, quando ele contrai, ele vai começar a produzir um chiado, né? O chiado significa que o ar não está conseguindo passar pelas vias aéreas e fazer a troca gasosa. Então o paciente começa a ficar um pouquinho meio roxo, as mãos começam a ficar azuladas, né? O paciente com crise asmática, quando vocês percebem que o paciente está ficando com as unhas um pouco azuladas, o paciente asmático, esse paciente tem que ir imediatamente para o hospital, porque esse paciente tem que fazer drogas vasoativas, drogas que expandam o músculo, e tem que ser feito o mais rápido possível para que não entre uma parada cardiorrespiratória. Então aqui temos uma via com asma, né? Se vocês percebem a luz do vaso sanguíneo, do brônquio, perdão, ela vai ficar mais constrangida porque existe um aumento do mucus. Nós temos mucus na parede dos brônquios? Temos, é normal, que a gente vê como um mecanismo de defesa. Mas que quando aumenta a crise asmática, né, existe uma substância histamina, né, e os monocitos, que são nas células, elas vão fazer com que essa parte daqui ela fique constrangida, que ela fique contraída e o ar não consiga passar, certo? Quando existe a crise faz com que o brônquio ele contrai ainda mais, certo? Aqui é uma pessoa que já aprende a conviver com a doença, certo? E o brônquio fica dessa forma, e aqui quando ele está em crise, olha a luz do vaso sanguíneo, é pequenininho, por isso que o paciente começa a desencadear falta de ar e, consequentemente, dificuldade para conseguir respirar e o chiado, certo? E muita tosse. A tosse é um instinto para tirar o mucus. Então, dentro das intercorrências, né, o paciente asmático ele tem que sempre estar com a bombinha, né, para onde ele estiver, com a medicação, tomar a medicação e não ter contato com o alergeno para que não desenvolva a doença. Certo? Pessoal, quem estiver dormindo na sala, é melhor ir embora para casa. Eu libero, eu vim para a sala e ficar dormindo, eu acho que é uma falta de respeito para com o professor. Se sente um cansaço, melhor ficar em casa. É isso. Então, na bronquite, já falamos sobre a crise asmática, agora vamos falar sobre a bronquite. Na bronquite é uma inflamação dos brônquios, né? Professor, e qual a diferença da bronquite com a asma? Na bronquite, então, é do próprio brônquio. Já na crise asmática, é de todo o ducto, tanto de brônquio, bronquiolos e alvéolos, certo? Na bronquite é um processo inflamatório dos brônquios, né? Os quais levam o ar, né, conduzido até os alvéolos terminais. Os alvéolos terminais são as partes finais da árvore bronquial, certo? Ela se instala quando os minúsculos cílios que tem lá nos brônquios são constrangidos e eles não conseguem eliminar o mucus que está lá nessas vias. Lembrando, a gente tem mucus como um mecanismo de defesa, mas que quando aumenta o processo alérgico, esse muco começa a aumentar. E aí, quando começa o chiado, começa a dor, começa a tosse, e o paciente começa a desencadear uma série de complicações respiratórias devido a esse processo inflamatório. Esse acúmulo de secreção ele faz com que o peito fique inflamado e, consequentemente, contraído. Então, na bronquite, a diferença, né, da crise asmática, a bronquite é uma parte da árvore bronquial que está comprometida. Na asma, é quase toda a árvore bronquial que está comprometida. Então, no processo de bronquite, isso é pus? É pus, é secreção de mucus. Então, ele acometa. Por isso que a gente precisa entender se o paciente, além de estar sentindo chiados, se o paciente apresentou febre, se o paciente está apresentando mal-estar, se o paciente está apresentando calafrio, se o paciente
está apresentando dor para respirar, né? E qual o melhor exame a ser feito para a gente tratar de entender como está a água bronquial? O raio-x, certo? O raio-x a gente consegue detectar qual é a parte que está comprometida no paciente, né? E a depender disso, assim vai ser o tratamento do paciente. Então, a gente precisa entender que uma via respiratória ela é inflamada, ela vai cometer toda a condução do ar. Consequentemente, a falta de ar é o principal sinal e sintoma presente, certo? Então, aqui a gente vê que esses brônquios eles ficam entupidos de mofos. Por isso que quando o paciente ele tosse, ele espirra, ou ele consiga descarregar essa quantidade de mofos, o mofos ele vem com uma coloração meio esverdeada, amarelada. Então a gente também precisa perguntar para o paciente, quando o moco sai, ele sai amarelo, sai claro, sai esverdeado, sai com sangue? A gente precisa entender, porque isso te dá um sinal para a gente saber qual é o comprometimento da árvore bronquial. E aí, a gente precisa entender a agudicidade da doença e a cronicidade da doença. Então, quando ela é aguda, né, existe um agravamento nas crises, mas elas são mais curtas e passam mais rápido. Elas podem demorar de 1 a 2 semanas. Já nas crônicas, elas não desaparecem e pioram principalmente pela manhã. E pela manhã por quê? Porque pela manhã o corpo ele vai estar em repouso. Então, vai haver um aumento do mocos, principalmente para o paciente que é acamado. Lembrando que a bronquite é uma doença que acomete muito o paciente acamado, o paciente idoso. E que uma bronquite leva a uma recorrência de uma pneumonia, certo? Então, o paciente acamado, a gente precisa ficar muito de olho, porque o paciente acamado ele desencadeia a pneumonia com facilidade. Por isso que a gente precisa fazer um rodízio no paciente acamado, virando de um lado, depois do outro, certo? Tratar de sentar o paciente que ele é acamado, mas ele não consegue ficar sentado. Vamos tentar aumentar a parte do dorso, né, com almofadas, para que o paciente ele tenha um processo respiratório, certo? Quando o paciente fica muito tempo acamado, ele vai acumular mais líquido, consequentemente mais muco, consequentemente mais dificuldade para respirar, certo? Ele não vai conseguir tossir. Esse aspecto crônico ele se manifesta até pelo menos de 3 a 4 meses, né? E infelizmente isso pode ir levando o paciente para uma pneumonia. É a regra? Não, mas acontece. As causas, existem vários tipos de bronquite, né? Ela pode ser desencadeada, a maioria delas, por um processo viral ou um processo bacteriano. E aqui não quer dizer que porque o paciente tenha febre, de que o paciente está com um processo bacteriano. Não, a gente precisa classificá-lo a depender da sintomatologia. É viral, certo? É bacteriana? Ou é simplesmente um processo rápido, agudo? A gente precisa entender isso. Enquanto a bronquite crônica, a gente precisa entender que é um processo já muito recorrente e que isso pode estar relacionado ao paciente que fuma, né? Por isso que aquele paciente fumador ele tem uma voz diferenciada. A gente já conhece o paciente que fuma, certo? Pela voz, pela tosse, né? Nossa, a gente vê a característica da tosse do paciente que é fumante, porque ele tem muito mucus, né? A própria nicotina se deposita na luz dos vasos e dos brônquios, então a gente vê que quando ele tosse, a gente fala tosse do fumador. A gente consegue relacionar rapidamente. Os sintomas, né? Eles são parecidos a uma crise asmática, né? Ou começa com um resfriado e depois começa a evoluir para a forma aguda. Ela pode ser do início com uma tosse seca e depois produtiva, né? Ou crônica, né? Porque na crônica a expectoração ela é clara desde o início, né? A gente vê que o paciente tosse e tem aquela secreção bem carregada. E a gente faz um raio-x e a gente constata que está com fluidificação nos 2 pulmões na árvore bronquial. O diagnóstico, né, da bronquite, existe a prova da função respiratória, que é a espirometria. O exame para a gente constatar como que está a capacitância pulmonar.
né? Como que está em seus pulmões e até onde o paciente ele consegue respirar bem. Então você coloca um aparelho, né? Nesse aparelho o paciente vai soprar e ele vai tentar, né, inalar todo o ar e expulsar todo o ar, sem tossir, certo? É um exame bem chatinho, né? Que a gente tem que estar repetindo, porque às vezes a curva não é a melhor, certo? Então, a gente faz esse diagnóstico muito em idosos, fumantes e em crianças. Em crianças é um pouco mais complexo, porque ele tem que encher o pulmão de ar, né, e depois soltar esse mesmo ar que ele encheu, só que com uma frequência maior, e ele não pode tossir. Se tossiu, a curva sai ruim. É bem complexo esse exame. Hoje eu fiz 4 espirometrias, das quais 2 saíram boas, as outras o paciente não conseguiu. Essa prova da função pulmonar, então, que é a própria espirometria, a gente trata no possível de fazer várias tomadas de curvas que o paciente ele precisa conseguir respirar. Quando o paciente a gente faz o pré-teste, que é fazendo essa função pulmonar até que ele consiga umas curvas, certo? Quando ele consegue, a gente para, coloca a bombinha. Quando coloca a bombinha, a gente espera aproximadamente 15 minutos que essa bombinha ela surja um efeito. Então aí a gente vem com o pós-teste, que o pós-teste é após a bombinha, para a gente comparar se a bombinha é necessária e está surgindo efeito ou se a bombinha ela não surgiu efeito. Por que eu falo isso para vocês? Porque existem clínicas que estão fazendo espirometria, as quais não têm uma característica para ser laudada. Ou seja, estão gastando dinheiro à toa, E está chegando isso muito para a gente. Muita espirometria mal feita. Simplesmente fizeram por fazer ou fizeram para ganhar dinheiro, para laudar. E quando o pneumologista vai laudar, não tem nenhuma propriedade para ser laudada. Então, tratem de ir e façam exercício da espirometria passível do laudo. Hoje, mas como que a pessoa vai saber se está bem feita ou não? Tem que ir em lugares que de fato te dêem uma confiança, certo? Te dêem uma transparência, porque o que tem de laudo errado para a espirometria não é pouco, porque é um exame que não é fácil. Eu fiz da minha filha aqui e quando chegou em IBC, a neurologista não aceitou. Não aceitou. Você gasta aqui, chegar, você tem que gastar, não tem que melhor para fazer. Porque é um exame que a gente é complicado e que a gente tem que saber fazer, principalmente quando é criança. Porque a criança, a gente fala, enche o pulmão de ar, solta. Infelizmente, elas não conseguem ficar com o pulmão, porque, principalmente quando tem uma dificuldade, quando tem uma patologia, ela não consegue. A minha tem. Ela tem bronquite asmática. Então ela vai contrair o pulmão, então ela não vai conseguir soltar. É complicado esse exame. Certo? O tratamento então, da bronquite ela vai depender do agente causal, se é viral ou se é bacteriana. Mas a maioria das vezes você entra com muita hidratação, uso de vaporizadores, analgésicos, descongestionantes e com mucolíticos. Mucolítico na bronquite. Mucolíticos são medicamentos que ajudam a fluidificar, a diminuir a concentração do mucus. Lembrando, nem sempre o mucus é ruim. Por isso que o paciente que tem uma afecção respiratória precisa ser examinado, precisa ser escutado os pulmões, para a gente tratar de entender. O pulmão está comprometido, o pulmão está conseguindo respirar bem, está tendo um chiado diferente no pulmão, está tendo um som diferente, estertor, chiado, roncos, porque a depender disso a gente faz um diagnóstico, E dentro dos tratamentos, um dos medicamentos mais utilizados é a cervicisteína, principalmente para crianças, para esse mucus, O Isobom também é utilizado bastante, mas principalmente esses são os mais utilizados. Tem um que é de uso em adulto, chamado natural, muito bom, chamado Torante. Torante é um bom medicamento também fitoterápico que ajuda a descongestionar muito.
mas não pode ser utilizado em crianças menores de 2 anos. É importante também que o paciente não fique em contato com aquelas pessoas que fumam em um ambiente que tenha fumaça, porque cada vez que ele entra em contato, imediatamente vai acarrear a crise. E os pacientes que fumam, então a orientação é que o paciente pare, porque senão ele vai ter episódios constantemente. Que mais? Medicamentos broncodilatadores, né? E antibióticos, algumas vezes os mucolíticos, como eu falei, anti-inflamatórios. Existem alguns medicamentos que são utilizados para dar sustentação ao tratamento, inibidores dos leucotrienos. Existe um medicamento chamado Montelukast, que é o mais utilizado nesse tipo de paciente, funciona magnificamente à noite, certo? Os portadores de bronquite crônica, né, devem ser vacinados contra a gripe e contra a pneumonia. Por incrível que pareça, tem tanto paciente acamado que não quer, ou familiar, não quer que seja vacinado com a pneumonia. E o paciente está em crise o tempo todo. Ah, porque quando coloca a vacina fica pior. Claro, ele coloca porque ele não tem anticorpos. Mas precisa sim tanto da vacina da influenza como da vacina da pneumonia. Certo? Pneumonia 23, pneumocócica 23. E quais são os cuidados de enfermagem para esse paciente? Então, dentro dos cuidados de enfermagem, a gente precisa orientação. Principalmente para o paciente que fuma, para a tentativa de que fume seja menor, porque senão ele vai entrar em crises o tempo todo. Evitar locais fechados, onde tem pessoas fumando, ou fogueiras, ou tem muita fumaça pela lenha também, a gente orienta muito. Beber abundante água é normal, porque a gente está eliminando secreções, então a gente também precisa repor, e que ajuda na expectoração. Lavar as mãos com frequência, utilizar a máscara ou outro equipamento protetor, A gente ainda precisa utilizar a máscara, seria a melhor indicação, certo? Evitar contato com pessoas resfriadas ou gripadas, porque elas podem transmitir a doença facilmente, ou qualquer outro tipo de vírus. Que mais? Não iniba a tosse produtiva, Então eu sempre venho falando que sempre a tosse é um sinal ruim. A tosse é um processo fisiológico, que a gente precisa diferenciar o porquê está acontecendo a tosse. Evitar permanecer muito tempo em ambientes com ar-condicionados ou em locais com ar seco demais. E aqui faço uma salvedagem para quem tiver o ar-condicionado, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que seja higienizado a cada 3 meses o ar-condicionado. Certo? Então, a pneumonia. A pneumonia é uma doença que afeta os pulmões. Essa pneumonia ela pode ser de origem fúngica, pode ser de origem bacteriana ou pode ser de origem viral. Na pneumonia, ela compromete os pulmões, quando existe um comprometimento da cavidade torácica, a qual ela não consegue expandir, porque existe uma sobrecarga dentro dos pulmões. Ela pode acometer as regiões dos alvéolos pulmonares ou os alvéolos terminais. Quando acomete os alvéolos terminais, onde existe a troca gasosa, é a pior. O paciente pode evoluir para um edema agudo do pulmão. Certo? Muitas vezes, os alvéolos eles ficam comprometidos com muita facilidade. As pneumonias elas são provocadas por um agente, como a gente já falou, vírus, fungos ou processo alérgico pode desencadear. Ela começa um grau leve e termina um grau bem avançado. A gente precisa entender que existem diferentes vírus no ambiente, sincítio respiratório, rinovírus, agora com a Covid, com o vírus da influenza. Então, isso pode acometer a árvore bronquial, principalmente os pulmões, levando um processo de pneumonia, um processo co-infeccioso, ou viral. Então, na pneumonia, que é o que acontece? Os alvéolos, eles, onde fazem a troca gasosa, que é o que acontece? Eles se enchem de pus, de secreção. Então, esses alvéolos, eles não conseguem fazer a troca
Consequentemente, o primeiro sintoma do paciente é a dificuldade respiratória, né? Porque começa a encher, eu falo assim, como se fossem uns cachos de uva, começa a encher depois de secreção, né? Nesse tecido. E isso faz com que não exista a troca gasosa, então o paciente começa a manifestar tosse, calafrio, febre, né? E dificuldade para respirar, principalmente no horário da manhã, e se aumenta um pouquinho no horário da noite, da tarde, né? É quando o corpo está mais em repouso. Aí o paciente, né, começa a desencadear um processo inflamatório que acomete toda a cavidade. É regra? Não. Mas além de cometer a cavidade do pulmão, também acomete o revestimento do pulmão. O revestimento é a pleura, certo? Levando a comprometimento e muita dificuldade respiratória. Por isso, o paciente precisa ser internado com pneumonia, né? Porque precisa colocar medicamento para diminuir o processo inflamatório infeccioso o mais rápido possível. Ela começa com uma febre alta, com uma tosse, uma dor no tórax, alterações na pressão. E por que na pressão? Porque o paciente não está conseguindo respirar, não existe a troca gasosa. Está entrando pouco oxigênio e está saindo muito gás carbônico, né? Dióxido de carbono. Então, o que acontece é a pressão aumenta. Está chegando o sangue bem lá no pulmão, certo? Confusão mental. Por que a confusão mental? Se não está chegando ar lá nos pulmões, consequentemente não vai chegar ar lá no cérebro, oxigênio lá no cérebro. O paciente vai chegar com essa confusão mental. Mal-estar generalizado, que é produto do quadro infeccioso, falta de ar, não está chegando ar, vai ficar com a falta. Secreção de muco purulento, né, da cor amarelada ou esverdeada, né? Aí o paciente, ele refere muito à litose, consequentemente, pela secreção esverdeada, né, que é do processo infeccioso. E toxemia. A toxemia é um processo de toxemia, de toxinas no organismo, produto do aumento do pulso. Aí o paciente ele pode entrar em sepsis, o paciente pode entrar em uma confusão mental que leva a um rebaixamento do nível de consciência. Ou seja, uma pneumonia mal cuidada, ela pode te levar para uma meningite o mais rápido possível. A meningite, uma pneumonia leva para a meningite muito rápido, por essa toxemia, né? E como os pulmões estão bem perto, né, relativamente, das meninges, então ela viaja rapidamente. Já você está respirando bem, não está chegando oxigênio lá no cérebro, certo? Por esse comprometimento. Então, a toxemia, que é a quantidade de bactérias, de célula ruim, elas também viajam. E elas gostam de ir para lá para cima, onde não tem nada lá em cima. O paciente fica com prostração, né, acamado por um longo período. Né? Então, quais são os fatores de risco que desencadeiam na pneumonia? Existem vários, né? Mas dentre os mais citados, o fungo é um dos maiores, né? Acomete a cor branquial. Fungo? Fungo. Ah, o fungo. Fungo. Alguns fungos podem acometer sim, porque existem pneumonias fúngicas. Né? Entre mais eu entro em contato, por exemplo, com o mofo é um fungo, certo? Então pode desencadear uma pneumonia por contato de fungo, certo? Nesse caso, o fungo aqui é um fator de risco. E por quê? Porque eu venho falando que ele acomete, né, o sistema respiratório. Né? Dentro de todos os sistemas, o mais acometido é o sistema respiratório e o cardíaco. Então, isso leva, né, uma penetração de agentes infecciosos com mais facilidade. O álcool também é um fator de risco para a pneumonia, né? O álcool ele deteriora o sistema imunológico, diminui o sistema imunológico, consequentemente, ele fica mais propenso para desencadear outro tipo de doenças. O ar-condicionado, né? Muito seco, muito gelado, né? Isso também. Por isso que a gente precisa ter uma higienização, né, nos ar-condicionados, porque ela se deposita muitos agentes infecciosos poluentes, certo? Por isso que tem que estar trocando o filtro, porque é uma porta de entrada de muitos processos infecciosos. Resfriados mal cuidados. E aqui, quando eu vejo a resistência bacteriana, né? Muitos pais ou muitos pacientes, eles chegam e eles se automedicam. Mas se automedicam tomando antibiótico por 2 ou 3 dias.
aí cria uma resistência. Quando chega o 7º dia, eles começam a desencadear novamente sintomas, porque não fizeram um tratamento completo, né, para contrarrestar a doença. Pacientes acamados, eles também idosos, eles têm uma proteção maior para pneumonias infecciosas. Mudança brusca de temperatura, né? Esses choques térmicos podem levar a um quadro gripal, infeccioso, consequentemente de pneumonia, né? Os sintomas eles são muito parecidos com os sintomas das vias aéreas respiratórias, e não é à toa que ela começa como um processo agudo e depois desencadeia um processo mais crônico, né? Só que a confusão mental, né? Alterações muito recorrentes da pressão e dor no tórax, eles são bem característicos do paciente com pneumonia, né? Ele sente uma dor external, externo, o paciente com pneumonia. E às vezes, a depender do número de secreção, a quantidade de secreção, ele refere dor, né, no pulmão, mais de um lado que do outro, certo? Aí a gente pede para o paciente deitar, né, e quando ele deita de um lado, é que ele tem uma secreção, ele sente mais dor. Porque não sai o ar, e aí vai apresentar mais dor, certo? Toxemia, prostração, a gente já falou. O diagnóstico é um exame clínico, né? Que tem que avaliar o paciente, tem que auscultar os pulmões, né? O paciente com pneumonia, a gente vai escutar roncos, né, no paciente e chiados. Está chiando, o peito está chiando, coloca o esteto lá na silhueta do pulmão e a gente vai escutar. Quando ele abre e fecha o chiado. Ou vai escutar também estertores tipo ronco, como se a gente pegasse papel jornal e estivesse amassando. A gente sente. A gente fala para o paciente, inspira, a gente sente lá. O paciente. A depender se não tiver moco. Se tiver moco, a gente vai escutar outro tipo de som característico. Como se estivesse pegando na bexiga e estivesse cheia de água. Está pegando na parede. Certo? Radiografia do tórax, né, é um recurso que a gente tem, que a gente consegue diagnosticar uma pneumonia com raio-x. Um raio-x bem feito faz a diferença. Certo? Então a gente precisa dessa ajuda. Um raio-x de PA e de perfil, tá, pessoal? PA, perfil. O tratamento, né, a maioria das vezes é com o uso de antibiótico, né, que se acostuma a correr entre 3 a 4 dias, né, o protocolo ele fala por 7 dias, mas que a melhora já começa a apresentar no 3º a 4º dia, né, do uso de medicamento. Tem paciente que não, tem paciente que toma 10 dias de medicamento e está no internamento, né, pela quantidade de mucos. E aí, um trabalho que a enfermagem precisa fazer muito, né, eu falei na aula passada, junto com a fisioterapia no internamento, e é o exercício de capotagem, né, e de aspiração de vias aéreas. Mas a aspiração de vias aéreas é um trabalho do enfermeiro, né, resolução do COFEM, né. O técnico de enfermagem não pode fazer respiração monotraqueal, a não ser com a presença do enfermeiro do lado. Certo? A internação hospitalar pode ser necessária quando a pessoa é idosa, né, apresenta febre, ou algum sintoma clínico clássico que o paciente amerite para o internamento. Comprometimento da função dos rins, né, e da pressão arterial. Por que do rim? Porque se o pulmão não está funcionando bem, né, consequentemente o rim tem uma comunicação com o pulmão e coração. O rim também vai começar a diminuir a função renal, então a pressão vai começar a aumentar. Dificuldade respiratória, ela se caracteriza por uma baixa oxigenação do sangue no alveolo, e o pulmão ele vai ficar muito cheio, muito cheio mesmo. O paciente começa a apresentar mãos açuladas, lábios açulados também. Cuidados e orientações. Não fuma e beba exageradamente, o cérebro
assim, instruções do fabricante para a manutenção do ar, né? Não expõe às mudanças bruscas de temperatura, procura atendimento médico para o diagnóstico precoce da pneumonia, para diminuir a probabilidade de complicações. Certo? E aqui, né, a gente tem um caso já de uma broncopneumonia, né? E qual é a diferença? Que além de acometer os brônquios, né, também acomete quase toda a árvore bronquial. Certo? E ela se diferencia dependendo do lóbulo do pulmão. O pulmão direito ele tem 3 lóbulos, o direito só tem 2. Então acomete mais esses pulmões aqui desse lado esquerdo, né? Pela troca gasosa, né? O sangue sai do lado, sobe e tem que passar por aqui de volta. Então acomete mais esse lado. É regra? Não. Mas acomete mais esse. E aqui a gente vê uma broncopneumonia, né? Quando acomete quase toda a árvore bronquial, produto da secreção de mucos. Certo? Existem pneumonias que elas são localizadas em um lugar só, né, da árvore bronquial, e existem broncopneumonias que são localizadas em todos os 2 pulmões. Sinais e sintomas da bronco, né? Então, tosse, expectoração sanguinolenta, a diferença da pneumonia. E sempre na pneumonia a gente tem expectoração sanguinolenta, e é na broncopneumonia sim, né? O paciente tosse e sai sangue, tosse e sai sangue, tosse e sai sangue. E a primeira orientação que eu dou para os profissionais é o uso da máscara aqui, gente, sempre. Diagnosticar um paciente com pneumonia, você só pode entrar lá no quarto do paciente com o uso da máscara, de preferência com óculos. É um agente infeccioso, né? A gente não sabe se é por bactéria, a gente não sabe se é por vírus, até que se demonstra o contrário. Se é viral, pior ainda. Eu já fiquei com minha filha treinada até na regional IBC. A gente está no protocolo. Você não tiveram na aula de higiene e profilaxia? Tá bom. Ela fala sobre as. Sobre os copos PEP, né? Sobre as precauções padrões, né? Aí, dependendo da doença, assim vai ser a utilização dos equipamentos. Sabe o que acontece, gente? É porque, infelizmente, estamos acostumados à educação continuada dentro dos hospitais. Não tem tempo, o pessoal está cansado, o pessoal não quer assistir. Então, a educação continuada ela é fundamental dentro dos hospitais, porque é óbvio, né? A pessoa esquece, ou a pessoa não viu na faculdade, na escola, ou a pessoa não quer aplicar. Certo? Então é o que mais acontece. Então a educação continuada não é à toa que existe dentro das salas hospitalares. Para quê? Para a gente rever os protocolos. Se eu estou diante de um paciente com pneumonia viral, vírus, os vírus eles se transmitem por quê? Gotículas. Todos? Não, mas a maioria. Certo? A primeira coisa que eu, como profissional, preciso colocar, se é um vírus, certo? É uma máscara. Por quê? Porque se ela tossir, esse vírus vai ficar espalhado na superfície. Se ele entrar em contato com a superfície, eu vou me contaminar. É fácil de se entender. Da mesma forma, um paciente, por exemplo, vamos colocar aqui na doença varicela, catapora. A catapora é produzida também por um vírus, certo? Que se transmite por gotículas. Então, chegou o paciente suspeita de catapora, eu coloco ele no atendimento preferencial. Por quê? Porque se está na fase de vesículas, se eu entrar em contato com ele, tenho a certeza que se eu tenho anticorpo, eu adquiri a doença. Então, para isso que tem que existir uma triagem. Só que eu preciso, dentro da triagem, saber quais são as doenças, né, de precauções padrão, quais são as doenças que ameritam um atendimento mais rápido, mais acelerado. Certo? Então, a educação continuada te ensina isso. A gente não via na Covid que a gente precisava utilizar máscara.
e precisa utilizar máscara. Por quê? Porque se produz por gotículas. O vírus da Covid não é igual ao vírus da influenza no sentido da transmissão, não é por gotículas. Eu preciso de máscara. Hoje, por que não recomendar as máscaras? Porque, infelizmente, nós latinos não temos esse costume. Mas se você vai para a Europa, se você vai para a Ásia, principalmente, né, eles sempre estão acostumados a utilizar uma máscara. Sempre houve essa cultura de utilizar máscara. Nós aqui não. Certo? Então, por exemplo, você vai no Japão e quem estiver gripado e entrar no avião, ele não sobe sem a máscara. E não pela Covid. Só se estiver com a segunda gripado. E ele vai num lugar preferencial, a diferença dos outros passageiros. Então, todo o costume. Então, dentro dos sinais e sintomas, né, da broncopneumonia, né, ela pode ser sanguinolenta, disneia, né, o paciente ele começa a rebaixar o nível de consciência e tem que ter muito cuidado e colocar o oxímetro, tá, pessoal? Toda doença respiratória, ela merita de oxigenação, porque a oxigenação é um parâmetro que eu preciso, né, durante o pré-internamento, internamento e pós-internamento. Então, não se esqueçam disso. Jorge, a pele está muito fria, porque o paciente que está com comprometimento de oxigênio vai ficar a mão muito fria, gelada, porque não está chegando oxigênio naquela região. Então, aquilo que eu oriento sempre, né, tanto no internamento, na triagem, chegou o paciente, ele está frio, não adianta eu ir lá e colocar o oxímetro, gente. O oxímetro ele não vai detectar a quantidade de oxigênio presente na circulação. Então eu preciso estimular. Vamos frotar essa mão. Para que ela fique meio quentinha. Ficou meio quentinha, né? Quando eu vejo qual está quente, aí eu vou colocar o oxímetro. Para eu tentar ter um valor de referência normal. Agora não adianta o paciente chegar lá. O paciente, você vê que está com prostração. O paciente está todo gelado e finalmente coloquei o oxímetro. A saturação ele não vai. Não estou conseguindo saturação. Claro, porque você não está conseguindo circulação, não está chegando lá na periferia. Então a gente estimula. Né? Estimula até que ela fique um pouquinho meio esquentada, né? Ou pede para eles frotar as mãos para produzir um pouquinho de calor. Eu coloco a oximetria e aí sim. O oxímetro vai conseguir, tá? Lembrando, né, que uma das condutas para a gente aferir a oximetria é que não seja um esmalte, né? Porque o esmalte ele diminui a quantidade do laser, da luz, de penetrar, né? Então é uma orientação. Mas imagine aí todas as pessoas que passam no pronto atendimento, né, ou que passam na policlínica ou na unidade de saúde. A maioria vai com esmalte, principalmente mulher. Certo? Mas já sabemos que no internamento, por que no internamento a gente pede quando vai fazer uma cirurgia? Não vai esmalte. Eu ia te fazer essa pergunta. Porque quando eu fui fazer a cesariana, eu estava de esmalte, teve que tirar tudo. Porque se caso precisar, né? Se caso precisar, né, a gente precisa. E também outra coisa, né? Em saúde eu sempre falo que não dou dicas, dou orientações. Fazer o rodízio quando coloquem o oxímetro. Porque lembre-se que um dispositivo é uma luz, certo? É um laser, é uma luz. Se eu deixar por muito tempo, eu vou formar uma queimadura. Então a gente sempre orienta rodízio, até porque ele fica até viciado. Às vezes quando a gente coloca o oxímetro, né, no internamento, né, que é um oxímetro diferente, hospitalar, que já está conectado, né, ao monitor multiparamétrico. Então a gente tem que fazer esse rodízio, porque ele é uma luz, é um dispositivo, né? Então se a gente colocar e deixar por muito tempo, ele pode sofrer uma queimadura também,
um dispositivo que está o tempo todo aí. Inclusive, forma uma lesão com pressão tipo 1, eritema. Então, a gente sempre pedir para fazer rodízio, sempre pedir para fazer rodízio. Respondendo a sua pergunta, outra importância de retirar o esmalte, porque existem bactérias ou algum patógeno que ele tem mais afinidade por cores, certo? Então é uma forma da gente eliminar essa afinidade que existe no ambiente, certo? Então você pede também para não utilizar o esmalte, certo? Da mesma forma que a gente pede que dentro do centro cirúrgico os profissionais não utilizem adornos, não utilizem. Está na RDC, NR 32, norma regulamentadora 32. Não utilizar no centro cirúrgico. Por quê, professor? Porque existem probabilidade de você estar levando patógenos nos enfeites que vocês colocam, anel e tal, para o centro cirúrgico. E uma briga que a gente tem com as equipes. Você vai lá fazer a cirurgia e você vê lá que a pessoa coloca o gorro, e já coloca por aqui por baixo porque está com efeito. Isso aí a gente faz uma observação, fala que não pode, e aí cria esse atrito entre as equipes de enfermagem e o enfermeiro. Mas se a gente vai ver a NR32, ela fala que não pode. Para vocês terem uma ideia, que já o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, eles têm entrado em consenso só para deixar utilizar a aliança. E olha lá, tem instituições nas quais você vai lá e o cirurgião não te deixa utilizar a aliança. Então, é um processo porque existem protocolos de contaminação. Não é uma coisa tirada. No centro cirúrgico não tem aquela preparação toda da escovinha de tudo. Então, Sim, mas quem me disse que a aliança ela não é um Não, mas condutor assim, de transmissão? não estou concordando na aliança. Mas eles, por quê? Por Que isso, a pessoa deixa? Porque deveria tirar, Tem né? que tirar tudo. tem que tirar tudo. Mas infelizmente, isso É que eu daí acho quem estranho acaba isso. deixando, acaba passando. Por isso mesmo, é porque nos acostumamos ao achismo. Eu acho que posso, eu acho que devo. Não é achismo. A gente em saúde não trabalha com achismo. A gente em saúde trabalha com veracidade, com ciência. Às Certo? vezes até continue, né? Se acha uma coisa ali tão natural e pega e passa e não tira. Por exemplo, na semana passada, eu tive 2 acidentes de pérfuro cortante com 2 profissionais. 2 acidentes. Eu falei para vocês a semana passada? Não, foi dia quinta e sexta. 2 acidentes com pérfuro cortante, Como eu faço parte da vigilância epidemiológica, isso vai para mim. Por quê? Porque eu preciso ouvir o protocolo do PEP, ou do pré e do pós. Protocolo pós-exposição, por material pérfuro cortante. Então, assim, é o protocolo que a gente coloca por quê? Porque se a gente não tem a pessoa que a gente espetou, a gente não tem a referência, eu não sei se essa pessoa tem alguma doença. E quando eu fui a ver o que foi o que aconteceu, foi a falta de equipamento de proteção individual. E o mau uso do equipamento de proteção. E o mau uso das ferramentas de descarte. Então são coisas tão simples que a gente cobra, mas que o profissional fala assim, já vem com frescura. Não é frescura. É por isso, como a colega falou aqui, já se cria um hábito, cidade pequena, não vai acontecer, você faz de qualquer forma, não tem vistoria, você vai deixando. Então, às vezes, a gente pode minimizar muitos riscos, quando a gente faz bem certo, e as pessoas não seguem. A primeira coisa, quando a pessoa se espetou lá e foi lá na minha sala, a primeira coisa que eu fui acompanhar com ela, onde foi a caixa que você se espetou? Foi a caixa que está no lugar. Quando eu fui lá, a caixa tem um sinalizador. Alguém ensinou vocês a maneira na caixa? Tem um sinalizador, toa, gente. Daqui para cima não enche.
aquela caixa estava transbordando. Claro que meu hospital, gente, isso é comprovado cientificamente, não é uma coisa de achar. E aí eu falei com ela, tá vendo? Sim, Jorge, agora eu vou fazer agora. Não, que você tem que aprender primeiro, para que você não cometa um erro novamente. Porque senão você se respeitar novamente. Né? E quem é a equipe que mais respeita dentro da saúde? A equipe de enfermagem. Que somos nós que preparamos medicamento, que aplicamos medicamentos, que desprezamos medicamentos, somos todos. O médico faz isso? O médico vai levar para aplicar uma injeção? Ok. Muito difícil. Com isso não quer dizer que nenhum não aplique, não, mas é muito difícil. Quem aplicamos somos nós. Vamos preparar uma medicação. Quem é que vai preparar a medicação e vai despejar o material perfluorocortante? Somos nós. Por isso que a equipe de enfermagem, principalmente os técnicos, são os que mais se perfuram, gente. São os que mais se perfuram, são os técnicos de enfermagem. Então tenham cuidado, né? Utilizem os equipamentos de proteção individual, gente. Utilizem o equipamento de proteção individual, né? A gente cria o hábito, eu falo a gente, me involucro aí nisso, cria alguns hábitos para ganhar tempo, mas depois a gente fica pensando, será que esse tempo que eu estou ganhando não é prejudicial depois? Né? Por exemplo, na correria, não vou utilizar luva, vou funcionar sem a luva. Aí se transforma no hábito, né? Aí transforma no hábito. Fez uma vez, deu certo, faz duas. Não, já peguei, eu pego mais sem a luva que com a luva. É óbvio que você vai pegar mais sem a luva. Porque você consegue funcionar, pegar, sentir e vai lá. Quando você coloca a luva, você vai sentir menos. Então a gente cria esses hábitos que devem atrapalhando a gente. Certo? O outro caso foi da menina que foi trabalhar, foi de sandália, né? Foi lá, espetou, deixou ela espetar e puf, foi lá. Se a gente for a cumprir o código de ética de odontologia, é um código de ética de enfermagem, de odontologia, né? Sobre punição, né? Onde você responde por processo, se a gente for punir, existiria tanta punição, certo? Que esse usuário, que essa profissional que se espetou, né, infelizmente ela precisaria de uma advertência escrita. Por quê? Porque você sabe que você tem, porque você sabe que existe uma norma regulamentadora e porque você sabe que você não pode ir trabalhar dessa área por nenhuma unidade, gente. Então a gente fala isso, e aí a gente vê que o profissional não gosta. Em vez de me ajudar, agora me vai questionar. Não, gente, eu estou questionando porque já foi errado. É igual assim, por exemplo, você tira a habilitação e aí quando você faz uma infração, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá. Além de tomar a habilitação, também tem que tomar aquela aula, né? Com certeza. Teria que ser para tudo. Principalmente na saúde. Eu dou esses conselhos porque eu trato de trazer para vocês o que os outros estão fazendo errado para que vocês não cometam. Isso não quer dizer que eu também não cometa erro. Eu cometo, né? Mas eu trato de minimizar o erro. Eu trato de fazer mais certo do que errado. Trato de ouvir, trato de acertar meu erro e trato de aprender com os outros. É a única forma que a gente tem de aprender dessa forma. Então aí as duas tiveram que ir porque a fonte, né, já tinha ido embora e teve uma fonte desconhecida, que não era do município. Certo? E aí agora, essa fonte, onde nós vamos conseguir essa fonte? Vamos abrir o protocolo. Qual é o protocolo? Fazer teste rápido. Ver o negativo dos testes rápidos. Né? Tem que passar por uma avaliação com o infectologista. Tem que ir para lá, para a UPA lá em Seara, para passar pela avaliação. Né? Tomar a medicação quando abre um protocolo. Certo? Aí se abre o protocolo. Toma a medicação, pré-exposição. Certo? Aí começa a sentir um sinnúmero de reações pela medicação. Está vendo que se você tivesse feito certo, não teria
Ainda fica para observação por um tempo. Com certeza. E aí eu preciso monitorar esse profissional por 6 meses. O profissional que faz é gostosa, né? Claro, filho, porque continua trabalhando. Continua, né? Mas era o que eu digo. Infelizmente, a gente, principalmente em sistema público, né? Existe um medo de você dar advertência. Existe um medo, né? De profissionais darem advertência. A advertência não é ruim. Porque uma vez que eu recebo advertência, eu tenho certeza que eu não vou fazer Eu daquela tenho que forma. aprender. Eu não faço. Por que em entidade privada você é advertido? E funciona. Porque em sistema público não pode. Porque tem um viés político e aí, infelizmente, isso termina prejudicando. Eu não estou aqui para dizer que o sistema público é ruim, não é isso. Infelizmente, não acontece da melhor forma. Eu, quando trabalhava em São Paulo, eu recebia advertências. Eu recebi 3 advertências na minha vida, em 3 instituições diferentes. Uma, né, porque eu tive um paciente que teve uma queda, né, da própria altura, né, e aí eu era coordenador de uma ala de cardiologia, né, e eu dispensei o técnico para ir a descansar um pouco, e eu fiquei sobre a responsabilidade. E o paciente caiu sobre a minha responsabilidade. Eu fui advertido. Né? E tenha certeza que depois desse eu falei, não. Cada quem vá para o seu conforto quando de fato ele esteja nas condições de hiperconforto. Certo? Fui advertido também uma vez, mas esse aí foi porque 2 funcionários chegaram atrasados. Né? E eu não vi advertência para eles, eu fui advertido por um superior. Certo? E teve outra terceira, que aí esse é um pouco mais privada, que aí a gente não conversa, né? Mas, assim, e essas advertências, elas me fizeram mudar o olhar. Então, eu vejo assim, que as ferramentas que a gente tem para a punição não é porque a gente quer um mal para o profissional, é para que ele entenda, não faça mais. Porque tem profissionais que você chama na conversa e por um ouvido entra e pelo outro ouvido sai. Certo? Então, dentro dos sinais e sintomas, a gente precisa se deparar, né, na broncopneumonia com sintomas e sinais que são característicos dela, mas que se confundem com outro tipo de doenças. Mas dentro da tosse, né, a expectoração sanguinolenta e a cianose só. As mãos ficam muito azuladas, roxas. O paciente não está conseguindo respirar, não está chegando oxigenação. O diagnóstico, então, precisa de um antibiograma e de uma cultura da secreção, precisa mandar para o laboratório para pesquisar se existe, qual é o agente infeccioso existente nessa cultura, nesse antibiograma. Né? E o antibiograma para quê? O antibiograma para a gente entender qual é o melhor antibiótico. Porque tem pacientes que não se dão bem com antibiótico ou é muito resistente àquele agente. Né? Então já vem um antibiograma do lado. O utiliza tal, é resistente, é sensível. Aí a gente utiliza o melhor antibiótico. O exame radiológico, né, do tórax é fundamental. O exame físico e a coleta de dados, que é a anamnese. Cuidado da enfermagem são quase parecidos à da pneumonia, né? A única coisa é que a gente precisa fazer um balanço hídrico no paciente. Se ele está ficando inchado, a gente precisa estar controlando o balanço hídrico, né? Enquanto ele está excretando, se está em uso de sondas, né? Se está aumentando de peso. A mudança de decúbito é fundamental, gente. A mudança de decúbito no paciente com problema respiratório é fundamental para que ele consiga respirar. O exercício também. Se vocês têm um parceiro lá da físio, chamem ele para que eles ajudem, porque é fundamental. Aspirar o paciente, porque quando a gente aspira a secreção, o paciente ele descansa e é melhor, vai sair essa secreção. Não se esqueçam que na aspiração
né, precisa o uso de óculos obrigatoriamente, de máscara obrigatoriamente. Edema agudo de pulmão. No edema agudo de pulmão se refere à presença de líquido, né, no pulmão, lembrando que o pulmão não pode ter líquido, o pulmão tem que ter ar, certo? Então, na presença de líquidos, de fluidos, né, nos espaços intersticiais, né, lembrando que o pulmão tem uma camada que é a pleura, também chega líquido lá, na pleurite também pulmonar. Então, existe um aumento, um excesso de líquido acometendo o pulmão. Se já o mucus, né, da asma, se já o muco da bronquite, da pneumonia faz mal, imagine o líquido naquela cavidade que não pode receber o líquido. Então, o edema agudo de pulmão é uma doença, né, na qual a gente precisa também entender que existe um comprometimento de uma insuficiência esquerda, né, ventricular esquerda aguda, certo? E esses pacientes, eles com problema do ventrículo esquerdo, eles podem desencadear assim um edema agudo de pulmão rápido. Então, a gente precisa entender que no edema se constitui uma verdadeira emergência médica, é emergência. O paciente pode falecer em frações de minutos, de segundos, né? E de enfermagem, pois representa uma afecção com risco de vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado no paciente edemaciado, no paciente com edema, principalmente no paciente hipertenso. O paciente hipertenso pode desencadear um edema. Se não desencadeia um AVC, um infarto, pode desencadear um edema do pulmão. Principalmente essas pressões muito exageradas, tá, pessoal? 200 por 10, perdão, 20 por 10, 180 por 110. Essas pressões muito aumentadas podem levar a um edema agudo do pulmão, rapidamente. Principalmente no paciente assintomático. Estou aqui com uma pressão de 12 por 10 e o paciente dá risada. Não é sempre assim, não estou sentindo nada. Certo? Então tem que ter muito cuidado aí nesse tipo de pacientes. Quais são as causas, né? A maioria das vezes o edema agudo do pulmão é de causas cardíacas, né? Insuficiência ventricular esquerda, infarto do miocárdio, estenose aórtica, doença grave da válvula mitral, hipertensão, ó, tá aí, certo? Existe uma sobrecarga circulatória e isso faz com que o pulmão fique comprometido. Então a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de pacientes. O quadro clínico ele começa com uma tosse, uma agitação durante a noite, né, principalmente. E o paciente está dormindo e ele começa com excesso de tosse, uma agitação e muita dor no peito. E essa dor vai para a parte posterior, né? Principalmente quando ele está deitado. A dificuldade respiratória quando ele está deitado. Ele sente melhora, quando deita fica mal. Tosse, né? Quantidade de saliva espumosa. O paciente desencadeia branca ou rosa. Grande ansiedade, pânico, respiração ruidosa, sibilo respiratório, é de febre o paciente com edema agudo do pulmão. Essa musculatura aqui, ela enche assim. Isso aqui fica elevado, né? É bem feio. É o paciente. Sibilo respiratórios, cianose e sudorese, o paciente começa a sudar constantemente. Veias do pescoço, elas ficam dilatadas, tá? Essas veias, principalmente as carotídeas, né? As externas, elas ficam assim grandes, levando a uma êxtase jugular. A êxtase é uma veia que a gente tem aqui, né, que ela é bem grossa, o calibre é grosso, e a gente vê, só de olhar para o paciente, a gente ia ver que a veia está elevada. Então, é um indício do edema agudo do pulmão. Taquicardia e confusão mental. Dentro dos cuidados de enfermagem, não se esqueçam que a prescrição de oxigenoterapia é feita pelo médico. Se o médico falou para colocar 4 litros, coloque 4 litros. Tá certo? Se o médico pediu para colocar uma máscara reinalante, coloque a máscara reinalante. Então, dentro dos cuidados, melhorar a oxigenação e, consequentemente, esse paciente não pode fazer muito esforço. As medicações, elas precisam ser administradas, utiliza medicamentos ansiolíticos, medicamentos para relaxar o paciente, para que ele não fique estressado. Se ficar estressado, vai ser pior.
Fornecer as quantidades de oxigênio e doses adequadas a depender da prescrição. Ficar atento para a queda da pressão arterial do paciente que tem uma queda muito súbita da pressão. É mais difícil controlar uma queda que o aumento desse paciente. Controle da gasometria. Aqui um procedimento que é feito pelo enfermeiro somente. Faça uma punção para pegar não na veia, para pegar na artéria. Doe pra caramba. Você pega aqui, você pega aqui na femoral. Você coloca a agulha 90 graus assim. Controle da gasometria. Então não se esqueçam da gasometria, fazer o rodízio dos dedos. Tá? Mas anotar todo no prontuário do paciente. Vamos fazer um recesso.